Muito obrigada pela deixa, Beraldo. A gente segue falando sobre 1º de maio. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se pronunciou ontem para lembrar o feriado celebrado nesta quarta-feira. O ministro exaltou os feitos do governo e voltou a prometer a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil até 2026. Mais informações com Luciana Verdolim. Olha, em pronunciamento em rede de rádio e televisão em comemoração ao Dia do Trabalho, o ministro Luiz Marinho voltou a se comprometer com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês até o fim de 2026. Os desafios são muitos, mas com muito trabalho conquistamos avanços importantes. A igualdade salarial entre homens e mulheres, que exercem as mesmas funções, trabalho igual, salário igual. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. E o compromisso de chegarmos em 2026 com a isenção para quem ganha até R$5 mil. A proposta que encaminhamos ao Congresso, com garantia de direitos trabalhistas e previdenciários para os motoristas de aplicativos, sem que eles precisem renunciar à sua autonomia. Luiz Marinho ainda aproveitou para comemorar a geração de empregos no país e disse que as negociações em torno da reforma tributária vão levar à redução do preço dos alimentos. Por isso, no Brasil, esse 1º de maio é também um dia de festa. Dia de comemorar a geração recorde de empregos com carteira assinada. Nos primeiros 3 meses desse ano, geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. As políticas públicas que em pouco mais de um ano tiraram 24 milhões e 400 mil homens, mulheres e crianças do pesadelo da fome. A reforma tributária, que vai baratear os preços dos alimentos, que o governo do presidente Lula está negociando com o Congresso. O ministro ainda defendeu a necessidade de se combater o que ele chamou de precarização do mercado de trabalho. Mas não basta aumentar a oferta de empregos. É preciso lutar contra a precarização do trabalho, no Brasil e em todas as partes do mundo. Porque não são as máquinas, não é o dinheiro, não são os aplicativos, os algoritmos ou a inteligência artificial. São vocês, homens e mulheres, de carne e osso, que fazem valer cada gota do seu suor e que merecem a parte justa da riqueza que produzem. Nesta quarta-feira, o presidente Lula estará em São Paulo. Ele vai participar das comemorações pelo 1º de maio na Neoquímica Arena, na capital do estado. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos ouvir mais uma vez os nossos analistas, começando com o Piperno. Piperno, Marinho destacou algumas pautas importantes nessa área trabalhista, reforma tributária. Nesse pronunciamento, regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativos. Embora essa regulamentação esteja travada, há muitas reações negativas em relação ao que está sendo discutido. Comemorou os bons resultados no mercado de trabalho, as mudanças promovidas nessa área também, dentre outras, além das que eu citei. Ele fez bem em citar esses pontos. O governo tem se destacado positivamente nessa área trabalhista? Olivia, eu achei muito interessante esse pronunciamento dele, porque dá a impressão aí de que houve uma operação dentro do governo de solidariedade ao ministro Marinho. Então, por exemplo, ele vai falar de pautas que seriam mais afeitas aí à área do ministro Haddad, por exemplo, né? Essa história, inclusive, da isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5 mil foi uma promessa de campanha do presidente Lula, que ainda está muito distante, mas também é honesto a gente destacar que o início foi dado. Não sei se a conta de chegada vai bater naquela promessa, mas veja, quando o presidente Lula assumiu, o Brasil tinha um quadro de absoluta extorsão social. Aqui no Brasil, pagava imposto de renda o sujeito que recebia 1,6 salários mínimos por mês. Isso é uma extorsão social. Agora aumentou um pouquinho, para 2. E o salário mínimo passou a ter um aumento real. Então, pelo menos, o início foi dado. Com isso, então, mexeu-se na base de isenção do imposto de renda, tirando muitas pessoas bem pobres, né, desse dever, né, dessa imposição. No caso, por exemplo, da geração de empregos, é verdade. Nesse primeiro trimestre,
Surpreendentemente, até a geração foi de 240 mil postos de trabalho com carteira assinada por mês. Algo que, por sinal, o governo comunica mal. Agora, esse projeto aí, que regulamenta motoristas de aplicativos, até aqui vem sendo muito mal conduzido, até porque lá tem um artigo que estabelece, então, a obrigatoriedade de sindicalização. Aí está errado, ministro. Isso não pode ser algo impositivo. O sujeito que quiser se sindicalizar nessa nova categoria, ele pode ter total liberdade para isso, mas não pode ser algo imposto. Vai perguntar para o motorista de Uber aí na rua, e hoje eu já andei com um deles, se ele é a favor disso. Outra coisa, ministro, não dá para ficar olhando para trás e descartar o fato de que a inteligência artificial vai mudar muita coisa nas relações de trabalho. Mas, ô Piperno, todos esses benefícios, esse aumento da base do imposto de renda, isso é esmola, isso não vai mudar a vida de ninguém. O que acontece é que... não muda. Isso aí sequer repõe o custo de inflação. O aumento de custo de vida no Brasil está altíssimo, Piperno. Veja qual o custo de uma pessoa que precisa recorrer ao sistema financeiro para fazer um empréstimo, que não consegue pagar o seu cartão de crédito em dia, que entra no cheque especial. Isso é esmola. Beraldo, é matemático, Beraldo. Sim, é matemático. Só que é matemático este aumento de benefício, como é matemático o aumento do custo de vida. As pessoas estão sentindo isso, Piperno, eu não estou inventando. A inflação está caindo, Beraldo. Imagina, Piperno, vá ao mercado, pelo amor de Deus. Você vai ver o quanto a sua vida está aumentando de custo. Beraldo, agora, não é possível que você não tenha essa percepção, Piperno. Veja, Beraldo, uma coisa é uma percepção um pouco vaga, outra coisa é o número. Agora, independentemente, Beraldo, você pagar imposto de renda ganhando até R$2.000 é uma extorsão, e você ficar livre dessa obrigação, agora a faixa aumentou. Então, há uma faixa que não paga mais. Isso é mais dinheiro no bolso das pessoas. Sim, um mínimo dinheiro. O meu ponto é, este dinheiro que ficará mais no bolso dessas pessoas que ganham até R$2.000 é nada. E essa questão de inflação, Piperno, a gente sabe, é só dar uma olhadinha na estrutura do IBGE para a gente ver como é que esses números supostamente estatísticos estão sendo apresentados. Então, há uma grande distorção e há um erro, para mim, essencial na fala do ministro, que é ele falar em precarização do trabalho. Parece que o Brasil era um país de pessoas muito letradas, de cientistas, e que agora não estão encontrando oportunidade do trabalho. É errado esse pensamento. Na verdade, o Brasil sempre teve um ambiente de trabalho precário, porque figuras como Getúlio Vargas, João Goulart e outros que o sucederam, inclusive o atual governo, ficam focados em tirar dinheiro do bolso do empresário, do empreendedor e colocar em benefícios para o trabalhador, sobretudo benefícios que o próprio governo administra, porque o governo acha que o trabalhador é um incapaz e que cabe a ele gerir a vida do trabalhador. Isso é que é errado. A gente só tem essa situação de precarização do mercado de trabalho porque a gente não consegue preparar a mão de obra, a gente não consegue fazer o Brasil evoluir para ser um país que contrata mão de obra fora. A gente fica aqui fazendo este trabalho que é feito por pessoas que não têm o devido preparo para fazer coisas melhores. É só a gente ver o nível da nossa educação. Ora, não vinha me dizer que o Brasil aumentou muito o número de pessoas com diploma universitário. Vamos aplicar um teste sério em relação a essas pessoas que estão com diploma universitário, muitas vezes de instituições de fachada que não fazem absolutamente nada, que não tirar dinheiro do trabalhador e vender uma ilusão, porque não melhora o mercado de trabalho brasileiro.